Queridos, uma vez mais a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 1, versos de números 3 ao verso de número 6. Nossa irmã Marisete veio lá de Petrolina. Crescemos juntos, eu e o filho dela, desde pequenininho. É um prazer tê-la aqui conosco hoje. Capítulo 1, versos de número 3 ao 6. Quem encontrou, diga amém. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Queremos nesse momento suplicar que o Senhor, pela tua graça, fale conosco, Senhor. Nos dê motivos nessa noite para louvar o teu nome em espírito e em verdade, e entendermos, Senhor, o quão bendito és nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, traga cada mente cativa a tua palavra. Se aposta das nossas mentes nessa noite, Senhor, e fale aos nossos corações, em nome de Jesus, pela tua infinita graça, é o que nós te rogamos, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus irmãos. Eu amo começar a pregação com perguntas, porque ela estimula a pensar. E a pergunta é: o que nos leva a adorar a Deus? Pare e pense. O que te leva a adorar a Deus? Quais são os seus motivos para adorar a Deus? Qual é a sua motivação para adorar a Deus? É um fato que nós chegamos aqui hoje e viemos louvar a Deus. Mas quais são os motivos que nos levam a adorar ao Senhor, a louvar o seu nome, a elogiar a Ele? Quais são as nossas motivações? E é bem verdade que existem pessoas que têm motivações erradas. Adoram a Deus pensando que se adorar a Deus, Ele pode dar alguma coisa de volta. Há pessoas que vêm na igreja, vão à igreja, simplesmente com motivações escusas, motivações ocultas, motivações que não estão tão claras. Basicamente, nesse texto, vamos ver 3 motivos de louvor a Deus, 3 motivos para adorarmos a Deus em espírito e em verdade, 3 motivos para bendizer o nome do Senhor. E irmãos, é maravilhoso quando terminarmos esse parágrafo, você olhar para tudo que foi feito e você dizer: verdadeiramente, Deus é digno de receber as minhas adorações a Ele. E o maravilhoso é que esse parágrafo no grego, ele é uma sentença só. Parece que Paulo está olhando, e quando ele começa a se maravilhar do que Deus fez, ele vai trazendo uma adoração atrás da outra, uma palavra atrás da outra, e ele se maravilha e se perde na adoração. Não sei se já aconteceu com você, de estar num momento tão profundo com Deus, que você começa a dizer palavras de elogios a Deus, começa a adorar o Senhor, e aí uma adoração vai puxando a outra. Daqui a pouco você começa a dizer que Deus é bom, e desse Deus é bom, Ele é amoroso, desse Deus amoroso, Ele é maravilhoso, e assim você vai entrando em um nível mais profundo de adoração, ao qual, quando você se pega, você já está lá tomado da presença do Senhor, exaltando aquele que te salvou, aquele que te tirou das trevas e te levou para o reino do Filho do seu amor. Parece que Paulo está assim, até o verso 14. Ele traz essa maravilha de sentença para nós, e é incrível. Mas para que fique mais fácil a compreensão, D.L. Moody, Augusto de Nicodemos, alguns outros teólogos dividiram esse parágrafo em 3, mostrando o que Deus Pai fez, o que o Espírito fez e o que Jesus Cristo fez. Para você entender os motivos de glorificar a Deus, você precisa ser levado a conhecer o Deus que você adora. É bem verdade que muitas pessoas adoram o que não conhecem. Por isso há em nosso meio pessoas e cultos que de fato os cultos, a adoração, o louvor, o período de louvor é só para o homem, é voltado para o homem, é direcionado para o homem. Ontem, se não me engano, anteontem, eu postei uma frase de um
uma página reformada que dizia: o louvor durou 2 horas e a pregação 15 minutos. E aí um rapaz lá de Recife, que me parece ser pastor, ele não gostou e disse: e daí? E eu disse: daí que está muito claro, não precisa explicar. Ele disse: isso não é verdade. Isso pode não ser verdade na sua igreja, mas é uma realidade em muitas outras congregações. Quem já foi em uma igreja aqui, prestaram culto a Deus e lá teve horas de louvores e a pregação foi deixada de lado como se ela não fosse importante, sabe se é uma verdade ou não. Infelizmente, as pessoas estão sendo doutrinadas por louvores e não pela palavra de Deus. O louvor é de suma importância, mas temos que saber a quem estamos adorando, a quem estamos elogiando, porque senão fica algo sem sentido. Você não adorar a quem você não conhece é algo que não tem conexão, mas quando você encontra e conhece a quem você está adorando, então verdadeiramente a sua adoração faz todo o sentido, porque você entende como Jó, depois de passar por todas aquelas dificuldades que ele passou, ele chegou no final da vida dele e disse: eu conhecia a Deus de ouvir falar. Ele adorava, ele entregava sacrifícios, ele vivia uma vida de santidade, mas ele conhecia Deus só de ouvir falar. Mas no final da vida, no final da sua carreira, ele olha para Deus depois de passar aquela situação toda, ele diz: hoje eu te conheço de contigo andar. Quando você conhece, você sabe a quem você está adorando. Por isso o apóstolo Paulo pode dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Era uma certeza de que o Deus que ele cria era o Deus fiel e verdadeiro. Por isso, nessa noite vamos aprender quem é o Deus que nós adoramos. E veja que o verso 3, ele vai dizer abertamente quem é o Deus que nós adoramos, quando ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo iniciou a carta, nós vimos domingo passado que ele escreve a carta em Éfeso, a carta que seria lida em Éfeso, mas não apenas em Éfeso, mas em todas as igrejas ali da Ásia Menor. Paulo direciona a carta, ele se apresenta dizendo que foi ele o autor da carta. Ele mostra para que Deus escolheu ele para ser um apóstolo, e não foi por vontade dele, mas por vontade de Deus. Ele direciona a carta para Éfeso, para os irmãos que lá estavam, e veja, agora ele começa a desenvolver a sua teologia. E é incrível que os pais da igreja se maravilharam, meu pastor Fernando, quando eles leram a carta aos Efésios. Eles disseram que era muito maravilhosa. Tinha aqui até o capítulo 3 uma teologia clara e limpa do apóstolo Paulo, que ele em outra carta não tinha feito. Alguns chamam de a pérola das cartas, uma das cartas mais lindas e mais belas de todo o Novo Testamento. E Paulo, quando inicia ela, após desenvolver a sua apresentação, o destinatário, o conteúdo, para quem seria, ele mostra então, ele chama o povo a uma adoração. É aqui nesse momento que eu te falei, que é quando o apóstolo Paulo começa a se maravilhar. E ele então chama os irmãos, aqueles que iriam ler a carta, para também se maravilhar, quando ele diz: bendito seja o Deus, ou bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é bem dizer? Bem dizer é composta por 2 palavras no grego: eu, que significa bem, e logetos, que significa falar. Literalmente Paulo estava dizendo: falem bem. O que é falar bem? Elogiar. Paulo está dizendo: elogiemos a Deus, falemos palavras boas acerca dele. Ele já inicia convocando o povo a adorar a Deus, a dizer: vamos falar palavras de bênção para Deus, vamos falar palavras boas acerca do Senhor, vamos elogiá-lo, vamos dizer palavras maravilhosas. E sabe o que é isso? Se eu disser vamos adorar a mim mesmo, vai ficar feio, porque eu não sou digno de adoração. Mas quando Paulo diz bendiga a Deus, ou bendito seja Deus, ele está dizendo: ele é digno da sua adoração. Ele é digno de que você hoje esqueça de tudo e de todos e levante suas mãos, sua voz para ele e diga: Senhor, tu és bendito, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor, eu te louvo em espírito e em verdade, porque ele é digno. É indigno eu dizer que eu preciso de adoração, porque eu não sou digno de recebê-la. Mas Deus, ele é totalmente digno de receber o conteúdo da sua adoração. Por isso, quando nós chegamos aqui, nós adoramos ao Senhor do início ao fim. E quando saímos daqui,
continuamos adorando ao Senhor com as nossas vidas, em casa, no trabalho, onde quer que estejamos, porque nós elogiamos a Deus não apenas com as nossas palavras, mas com a nossa vida. Tem alguém que ainda elogia a Deus, adora ao Senhor com a vida, não apenas de palavras, mas com as nossas vidas, e nós elogiamos a Ele, bendizemos a Ele, porque Ele é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre, e porque Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos duas sentenças aqui, duas palavras distintas. Primeiro, o texto diz que Deus é esse Deus que é bendito, que é digno de receber adoração, que o seu povo fale bem, elogie a Ele. Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai e o seu Filho é Senhor. E é incrível que Deus Pai é Pai de Jesus, porque Jesus era 100% homem. Como ele sendo 100% homem, ele tem um Pai, e o seu Pai é o Deus Pai. Em essência, eles são iguais, mas por Jesus ter sido 100% homem, ele precisa de um Pai. Deus é Pai porque tem um Filho. O Filho é filho porque tem um Pai. Logo, ele apresenta esse Pai maravilhoso. E por que ele apresenta Deus como Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque todas as bênçãos que o Filho desfruta na presença do Pai, a igreja também desfruta por causa do Filho. Ou seja, tem uma conexão ímpar. E quem é esse Filho? Ele diz que esse Filho aqui é Senhor. Ou seja, mostrando que a igreja, aqueles que recebem as bênçãos de Deus, eles recebem essas bênçãos no seu Senhor. E é incrível que o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele tem nome. Qual é o nome que a Bíblia diz? Bendito seja o Deus de Pai. E Pai, ele é o Deus que recebe o elogio. Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela é súdita de Jesus. Jesus não se torna súdito da igreja. Ele não se curva ao querer e à vontade da igreja, mas é o oposto. A igreja se curva ao querer e à vontade do seu Senhor. Ele é o Rei dos Reis, como nós cantamos hoje aqui. Ele é o Rei que é adorado. Ele é o Senhor dos Senhores, digno de receber adoração. Por isso, meus irmãos, veja como é maravilhoso. Ele vai adorando a Deus e vai alargando a sua adoração. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele começa dizendo o que é que ele fez. Quando ele diz que nos abençoou. Quem nos abençoou? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, o que ele quer dizer com nos abençoou? Ele nos deu aquilo que nós precisávamos. E é incrível que essa bênção repousa na igreja por causa de Cristo. Veja que é interessante que quando ele diz bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, ele faz uma separação aqui. Quem é que ele abençoou? Quem foi que esse Deus que é bendito, que é Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoou? Atente para a expressão nos. Ele nos abençoou. Ele poderia ter dito, ele abençoou o mundo todo. Ele poderia ter dito, ele entregou-se pelo mundo todo. Ele deu tudo ao mundo todo. Mas ele faz uma distinção aqui. Esse Deus nos abençoou. Quem era o destinatário da carta? Quem era que ia receber a carta e quem escreveu a carta? Paulo escreve de Roma quando estava preso. Quem recebe a carta? A igreja em Éfeso. Ou seja, quem é que ele se inclui? Nos inclui. Ele está dizendo que nos abençoou. A igreja é abençoada pelo Deus que é bendito e eterno, hoje e para todo sempre. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que a bênção de Deus não vai repousar sobre a igreja. A bênção de Deus já repousa sobre a igreja. O que Deus queria fazer, ele já fez, ele deixou claro que ele ia fazer, ele fez, e hoje nós já desfrutamos dessa bênção de Deus que nos abençoou. Depois ele vai desenvolver o que é essas bênçãos. Ele vai aumentar com todas as bênçãos espirituais. Por que ele fala de bênçãos espirituais e não materiais? Porque o que ele está desenvolvendo aos poucos se refere a algo espiritual, não algo material. E é bem verdade que algumas pessoas têm o erro de dizer, eu sou abençoado, e eu já ouvi.
porque eu já tive 60 carros. Veja se Deus não me abençoou, Ele me deu casa. Veja se Deus não me abençoou, me deu uma penca de filhos, me deu uma esposa, me deu tudo o que eu queria. Eu sou uma pessoa abençoada. Parece-me que isso sim, de fato, é uma bênção, mas uma bênção material. Não é essa bênção que o apóstolo Paulo está desenvolvendo aqui. Ele está desenvolvendo bênçãos espirituais. Por quê? Porque sendo Deus um Deus que é espírito, aquilo que Ele vai nos dar, e Ele vai dizer o que Ele vai nos dar, é espiritual. O que é isso? Aquilo que se refere às dádivas feitas por Deus na pessoa de Cristo Jesus. Isso são obras espirituais. E aí ele vai dizer, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aqui eu preciso gastar um pouco de tempo para você entender. Um dos maiores teólogos já existentes, Dr. David Martin Lloyd Jones, comentando esse texto, ele diz, preste bastante atenção, abre aspas para ele. Ao empregar a frase nos lugares celestiais, o apóstolo emprega uma expressão descritiva que era muito popular no século I. Era uma concepção judaica típica. Ele faz uso da mesma ideia na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12. No verso 2, quando ele diz: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. A expressão terceiro céu é exatamente idêntica a lugares celestiais. Nós temos aqui a expressão que é trazida, como que o apóstolo Paulo diz, como regiões celestiais, como a mesma expressão terceiro céu que Paulo vai se utilizar falando aos Coríntios na segunda carta. A concepção é o seguinte, para você entender, fecha aspas aqui para você entender. O primeiro céu, existem 3 tipos de céu. O primeiro céu é o céu que nós podemos descrever como céu atmosférico, onde ficam as nuvens. Quando nós olhamos para fora, olhamos então para cima, durante o dia vemos ali as nuvens, é chamado de primeiro céu. O segundo céu pode ser descrito como céu estelar. É aquelas regiões superiores onde estão colocadas o sol, a lua, as estrelas. Esses são o segundo céu. Contudo, existe o terceiro céu. E esse terceiro céu aqui é o terceiro céu que é maravilhoso. Porque veja, nesse terceiro céu é o lugar onde o Senhor Jesus já habita com o corpo ressurreto, como nós vimos no capítulo 15 da primeira carta. É onde os nossos irmãos que morreram já habitam ali com o Senhor. É o mundo espiritual, é a realidade espiritual onde nós só podemos ver pela fé. Esse é o mundo espiritual. Por isso, quando ele diz que essas bênçãos já nos foi dada, porque esse mundo espiritual, as regiões celestiais, elas já estão entrelaçadas conosco, com a nossa realidade. Ela faz uma separação, porque nós estamos na terra e ele fala de bênçãos celestiais, ok, mas essas bênçãos celestiais já estão disponíveis para a igreja, porque já foram feitas no passado, e sendo feitas no passado, ela já está como algo concreto para o povo de Deus, ainda que esse povo não desfrute urgentemente dela. É o que chamamos de já é e agora não. Ou seja, temos, mas não temos. Temos, mas vamos desfrutar ainda. Por exemplo, nós já temos aqui a eternidade começando através do recebimento do reino de Deus. Mas o reino de Deus na sua plenitude virá quando o Senhor instaurar o seu reino aqui. Ou seja, nós já desfrutamos dessas regiões celestiais. Por que nós já desfrutamos? Porque ela está entrelaçada com a nossa região. Por isso, a ideia aqui é que, porque estamos em Cristo, essa unidade ela é tão perfeita, ela é tão intrínseca, que quando Cristo já nos abençoou, ou Deus nos abençoou em Cristo, nas regiões celestiais, nós já desfrutamos, a igreja já desfruta dessas bênçãos aqui. E ele vai desenvolver quais são essas bênçãos. Existe entre o cristão e o seu Salvador uma intimidade. Por isso que ele fala que essas bênçãos nós recebemos em Cristo. Por que em Cristo? Porque Ele é o único, diga único, mediador entre o homem e Deus.
Homem nenhum, mulher nenhuma pode ser outro mediador. Há um único mediador. Por isso essas bênçãos espirituais que ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo, no terceiro céu. Todo o reino que já é preparado para nós, nós já vamos desfrutar em Cristo. E esse em Cristo tira as nossas forças, porque você não pode fazer nada para desfrutar isso. Você não pode alterar absolutamente nada do que foi dito, porque todas as bênçãos que nós já recebemos espiritualmente já está sendo decretada, já foi decretada no passado, e agora nós só recebemos de bom grado na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Então quais são essas bênçãos? Vamos ver. Ele traz a introdução e a partir do verso 4 ele desenvolve quais são essas bênçãos. Veja o que diz o verso 4: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. De tantas bênçãos que o apóstolo poderia usar, ele só usa nesses parágrafos, nesses versículos de 3 ao 6, só usa basicamente duas. Primeiro, nós três, fomos abençoados. Segundo, ele nos escolheu. Terceiro, ele nos predestinou. Mas vamos com calma. Vimos que ele já nos abençoou. A igreja é abençoada, sim ou não? Já recebeu? Alguém faz parte da igreja aqui? Sendo você membro do corpo de Cristo, você é a igreja do Senhor, já é abençoada. Não tem que fazer nenhuma mágica, não tem que fazer nenhum copo com água em cima da geladeira ou da televisão, não tem que levar rosa ungida, não tem que levar essas baboseiras nenhuma, porque você não precisa fazer nada para ser. Quem teria que ter feito já fez. Quem? Jesus Cristo de Nazaré. Ele já fez, então nós já recebemos de bom grado essas bênçãos espirituais. E aí ele vai desenvolver quais são elas. Porque Deus nos escolheu nele. O que é essa escolha aqui? Veja, por que nós louvamos a Deus? Porque ele decidiu escolher. E aqui, irmãos, precisa ficar claro: escolher é optar por algo. Quando você vai em algum ambiente comprar alguma coisa, vou dar um exemplo baixo, muito baixo, para você entender. Você vai na feira, você quer comprar uma calça. Você chega lá e tem dois tipos de calça, uma preta e uma branca. E você quer uma preta, por exemplo. Quando você opta por escolher a preta, você deixa a branca. E vice-versa. Quando aquele que escolhe, ele opta por escolher. Ele decide escolher um e deixar o outro. E é incrível que foi exatamente isso que Deus fez. Ele decidiu escolher. E aqui, irmãos, eu acho incrível, a partir de agora, a partir desse momento, é incrível. Não se perturbe se eu ficar muito feliz aqui, porque nós ficamos muito alegres quando nós percebemos a escolha de Deus. Porque veja, é bem verdade que alguns grupos dizem: Deus não poderia escolher assim os eleitos e os predestinados e os escolhidos. Ele não podia fazer isso, ele escolheu a todo mundo. E é incrível, como diz Spurgeon, que é de se assustar, que homens têm o direito de escolher a sua mulher, mas não querem dar a Jesus o mesmo direito de escolher a sua noiva. Querem impor a ele a noiva que ele tem que escolher. E é incrível que ele não vai se submeter. Porque veja, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 4, porque Deus nos escolheu nele. Ele nos escolhe. Ele decide da massa corrompida que é a humanidade, porque todos pecaram. Veja, preciso conjecturar para você entender. Graças a Deus temos tempo. Quando o homem cai, todos caíram. Todos pecaram, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Todos estão mortos espiritualmente, nós vamos ver isso também no capítulo 2. Todos estão na condição de debaixo da ira de Deus. Qual é o status do homem pós-queda? É o status de rebeldia, ira, inimizade, intriga, choque direto com Deus. E quem é que perde? O homem somente. Por isso, quando você lê Romanos 1, você vai ver que Deus entrega ao homem as suas próprias paixões, dizendo: é o começo da sua punição. Porque qual o salário para o pecado? A morte. E o que é que eu ganho por ser pecador? Mais pecado. E no final das contas eu vou ganhar a morte eterna. Quando ele começa a pecar aqui e vai pecando, e você pergunta: por que não acontece nada com o ímpio? Por que não acontece nada? Ele vai fazendo coisas ilícitas, vai roubando, vai fazendo, não todos obviamente, mas a maioria vão fazendo coisas ilícitas, não querem nem saber o que Deus tem a pensar, não se voltam para Deus e são, entre aspas, abençoados. Como muitos ousam a dizer: eu sou abençoado.
roubando, sonegando imposto, não pagando o que é devido, mas eu sou abençoado. E aí a pessoa pergunta, por que ele recebe, tem tantas coisas, e eu que sou crente, fiel ao Senhor, não tenho? E a pergunta é óbvia, meus irmãos, o que o pecador ganha é mais pecado. O juízo começa quando ele começa a pecar, e ele ganha mais pecado. É como se Deus fosse dando corda. Você quer pecar? Quero. Quer se arrepender? Não? Não. Então fica aí, filho. Tome corda. Vai dando corda para ele. Vai dando corda e ele vai igual uma conta. Quem já teve uma conta no Bradesco sabe o que é isso. Você tem lá e quando você tira o saldo, ele fica todo mês menos saldo, né? Fica lá, ainda que não tenha dinheiro, mas fica menos ali, né? É como se Deus estivesse enchendo a conta. É isso aí, vai lá pecando, filho. Começa aí o seu juízo. Quando Deus puxar a corda, decidir acertar as contas, aí, irmão, acabou-se para ele. Aí acabou-se para ela, porque agora ele vai se dar de encontro com o Deus que é justo, bom, fiel e agradável. Então, quando ele se deparar com esse homem, com esse Deus se deparando com esse homem para julgar, Deus será absolutamente o que ele sempre foi, um Deus justo. E aí ele vai cobrar exatamente segundo as obras daquela pessoa que praticou. E a igreja? Você que quase nunca tem aquilo que desejaria, porque quando nós queremos fazer o que é ilícito, até tentamos algumas vezes, lá vem o Espírito Santo como um rolo compressor e nos traz de volta para a sua presença. Deus disciplina e corrige a quem ama. Você começa a errar e Deus começa a chicotear, disciplinando, para te trazer de volta, porque é o meio que ele tem também de fazer você permanecer na presença dele. Quando você tenta se afastar, ele venha, porque eu vos escolhi, você é meu, eu paguei, eu vou levar, não vou perder para o diabo. Deus nos disciplina constantemente. Já o ímpio é o oposto, ele é entregue ao próprio pecado. Por isso, quando o homem cai, todos caíram, não houve nenhum justo. Se Jesus não tivesse vindo pagar, se Deus na eternidade não tivesse escolhido, ninguém voltaria-se para Deus. O homem continuaria em seus delitos e pecados, afundados ali. Imagine que a conjectura é toda a massa humana indo para o inferno, com fones de ouvidos da Beats, indo para o inferno, descendo de cabeça para baixo. E aí vem Deus e diz: volta, volta. E o homem está lá com o fone da Beats, escutando praticamente a Anitta, e desce. E aí Deus chega e dá um chacoalhão nele, acorda, você está indo para o inferno. E aí ele, volta-se agora. Aí Deus poderia ter feito isso para todos? Poderia, mas ele optou por não fazer. Ele optou por escolher de dentro da massa podre uns para ele. Veja que ele diz: porque Deus nos escolheu nele, ou para ele. Ele escolheu esse povo para si. Por isso essa bênção da escolha é digna de louvor. Por isso que ele começa no verso 3 dizendo: bendito seja o Deus e Pai. Aí no verso 4, porque ele nos escolheu. Porque ele nos escolheu, então eu louvo a ele na presença da sua igreja. Porque ele nos escolheu para si, então eu posso adorá-lo em espírito e em verdade. Essa escolha fala mais de quem é aquele que escolheu do que o do escolhido. É incrível que isso não faz você se sentir o orgulhoso, a orgulhosa de forma alguma. Isso faz você se humilhar, porque você sabe que Deus decidiu te escolher. E aí, irmão, só nós olharmos para nós antes do Evangelho, antes de Cristo. Qual era a nossa vida? Como nós vivíamos? Éramos dignos de receber alguma escolha? Éramos dignos de Deus olhar para mim e dizer: vem, eu te escolhi? Não, obviamente que não. Mas isso fala da escolha exatamente daquele que escolhe, não do escolhido. O que escolhe é bom, perfeito, agradável. Ele decide escolher e chamar. E aí você imagina quando Deus olha para você. Imagine, crie agora, você olhando para Deus, antes dele te chamar, você vivendo a sua vida na prática do pecado. E aí vem Deus e chama pelo teu nome: venha. E naquele mesmo momento você para e diz: eu preciso do Senhor. E volta o seu coração, confessa a Jesus com a sua boca, crê com o seu coração, e naquele momento você passa a ter íntima relação com Deus. Não porque você escolheu Ele, mas porque Ele te escolheu. Por isso, qual é a bênção aqui que nós vemos? O que é ser abençoado é aquele que é eleito, escolhido por Deus. É aquele que Deus decidiu escolhê-lo.
E não houve mérito algum em mim, em nós, na igreja, para que a igreja pudesse se orgulhar. Mas pelo contrário, ela louva a Deus, porque esse Deus decidiu escolher. E escolher para quê? Para si. Mas digamos que alguém diga: não, eu sou bonzinho, eu não conheço a minha vida, eu pago meus impostos tudo direitinho. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa da minha família que me disse, quando eu chamei, apresentando um evangelho para ele, eu disse: Jesus, ele entra na sua vida a partir do momento que você confessa a ele que ele é seu salvador, que você reconhece que de fato você é pecador, e se não fosse ele, você ia para o inferno. Isso logo no início da minha fé, trabalhando de ajudante de pedreiro ainda. E o pedreiro era um parente da minha família. E ele disse: peraí, parou até que estava com uma colher de massa na mão, parou e: peraí, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo, eu não trago na minha mulher, mentira. Eu sou um bom pagador de impostos, sou um bom cidadão, por que eu mereci ir para o inferno? Desse jeito. Irmão, o novo convertido, ele é empolgado. Ainda que as coisas não façam muita lógica, porque ele não tem muito conhecimento, mas ele é empolgado. Eu olhei para ele, na hora o Espírito Santo dá logo um entendimento, né? Eu olhei para ele assim: se tu não rouba, quem é que não vai preso? Tu. Se tu não bebe, qual é o fígado que vai ficar bom? O teu. Se tu não fuma, qual é o pulmão que não vai se degradar rapidamente? O teu. Se tu paga os teus impostos em dias, você não vai ter a Receita Federal na tua porta, não é? Quem é o maior beneficiário disso nessas coisas? Se tu não traz tua mulher, quem é que tem um casamento bom e próspero? Você. O que é que tem a ver com salvação? Por que é que essas coisas merecem? Porque você faz essas coisas, você merece ser salvo. Absolutamente por motivo nenhum. Você não merece porque você não bebe, porque você não fuma, ou vice-versa. Ah, eu fumo, então você também não merece. Independente, não há merecimento no homem. Não há nada no homem que possa fazer Deus escolhê-lo. Mas Deus, por sua vontade, por sua graça, por seu amor, livremente, aí Deus tem o seu livre-arbítrio, livremente decide escolher. Não houve nada, Ele não viu você fazendo nada de bom. Você lembra de Romanos 9? Ele não viu nada de bom em você. Mesmo assim, aprove Deus, no beneplácito da sua vontade, no seu prazer, na eternidade, olhar para mim, olhar para você e dizer: venha, eu tenho um projeto na sua vida, venha. Me chamou pelo meu nome, te chamou pelo meu nome e o teu nome, e hoje estamos aqui para louvá-lo e dizer: bendito seja Deus. Mas Ele escolheu. E para que não haja sombra de dúvidas, Ele disse: antes da fundação ou antes da criação do mundo. E aí, irmãos, eu acho lindo, porque Jó ficou meio estressado, porque estava passando aquela picuinha toda. A mulher já tinha pegado o ar com ele, mandado ele amaldiçoar Deus e morrer. Já tinha perdido os filhos, o emprego, tinha perdido bens, tinha perdido tudo. Ele disse: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Arretado, o cara que diz isso está invocado. Eu amaldiçoo o dia que, quando eu nasci, disseram: nasceu um filho homem. Veja a situação decadente que ele se encontrava espiritualmente, invocado pelo que estava passando. É normal, quando nós estamos passando por dificuldades igual a dele, nós muitas vezes ficamos muito estressados. E ele ficou estressado e usou uns termos da sua época: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. O dia que disseram: nasceu um filho homem. É como se ele estivesse dizendo: não sou nem homem, olha a minha situação, não consigo nem me sustentar, estou aqui com um caquinho de telha. Mas incrível que no meio da sua angústia, questionamento, Deus faz uma pergunta para ele que o cala: Jó, filho, querido, onde é que você estava quando eu fundei o mundo, ou quando eu lancei as bases do mundo? Você estava onde? Irmão, aquilo é uma tapa na cara com estilo, sabe? É um murro com elogio. É tipo: vem cá, eu vou te explicar. Você está reclamando tanto da vida, né? Que Deus, que eu não precisava ter deixado você passar isso, essa situação que você está enfrentando, você é o coitadinho, né? Você estava onde quando eu fundava as bases do mundo? Mostrando que eu é que sei o que eu estou fazendo. Não é você que me ensina, eu ensino a você. Eu sei o que será amanhã. E o que aconteceu no capítulo 42? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedidos, frustrados, porque Deus sabe o que faz, o que permite. Mas veja que Deus aqui, Ele elege o homem, Ele escolhe o homem antes que esse homem existisse. Antes que existisse bem ou mal, a escolha de Deus já aconteceu. Veja, porque Deus nos escolheu nele, ou para Ele,
antes da fundação do mundo. É incrível que isso fala da eternidade, fala do tempo em que Deus decidiu escolher o povo. Deus não viu nada em nós, nós não tínhamos nem nascido, não tínhamos feito bem ou mal, e Ele já decidiu nos escolher. Veja se não é motivo de você lá adorar a Deus o dia todo, a noite toda, nem dormir adorando a Deus. Porque Ele, antes da fundação do mundo, isso mostra que Ele não viu um corredor. Porque eu vou te explicar melhor. Tem uma linha que diz, não, Deus nos escolheu pela sua pré-ciência. O que é pré-ciência? Ciência é um conhecimento antes. Pré é antes, ou seja, pré-ciência, um conhecimento antes. Quer dizer que tipo, Ele viu lá na frente que a missionária Suênia ia aceitar Jesus. Aí então Ele escolhe. Ele viu lá na frente que nosso pastor Fernando, no dia do pastor lá na igreja, na outra antiga igreja, ele ia aceitar Jesus, então Ele escolhe. Mas aí, irmãos, fica muito difícil você colocar isso nesse texto, porque não cabe. Por que não cabe? Porque veja, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele não colocou um corredor ali na eternidade e disse, deixa eu ver quem é que vai aceitar Jesus para eu poder elegê-lo. Ele não fez isso. Por quê? Porque só acontece o que Deus conhece. É simples isso. Na teologia sistemática, lá no segundo período do seminário, a gente tratou disso. Só acontece o que Deus conhece. Se Deus não conhece, não acontece. Porque Ele é onisciente, onipresente, Ele conhece absolutamente tudo. E se não aconteceu, se Ele não conhece, não acontece. Porque Deus escolheu, então pode existir escolha. Porque Deus escolheu antes da fundação do mundo, então lá na eternidade, lá no tempo presente, no nosso tempo, nós vamos aceitar a Jesus, porque Ele já tinha nos escolhido antes. Se Ele não tivesse feito essa escolha soberana e livre antes, eu hoje não poderia aceitá-lo, porque só poderia acontecer aquilo que Deus conhece. Se Deus fosse deixar entrar no tempo para ver quem iria, para depois escolher, teria um mérito. Qual era o mérito? O homem teria um mérito. E alguns dizem, não, o homem não teria um mérito porque ele só recebeu essa escolha. Não, ele teria um mérito. Por que ele teria um mérito? Porque ele optou. E porque ele optou é como se Deus estivesse dizendo assim, já que ele vai aceitar ao meu filho, então eu vou elegê-lo. Eu vou escolhê-lo. Isso é uma falácia, isso não pode de forma alguma acontecer, porque na eternidade, antes de criar um mundo, o cosmos, e aqui está falando não do sistema, está falando do mundo literalmente, o nosso mundo como conhecemos. Antes de Deus criar tudo, antes de entrar em Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, antes dele dizer haja luz, Ele já tinha te escolhido. Lá, né, isso não foi só a mim, não foi só Ele já tinha escolhido a igreja foi escolhida por Deus desde antes dele ter criado o mundo. Isso mostra que hoje, agora no nosso tempo, olhando para trás, não conseguimos fazer outra coisa, quiçá adorar ao Senhor, elogiar e dizer, bendito seja Deus. E por que Ele fez isso? Ele dá duas palavras para mostrar por que Ele escolhe, ou para que Ele escolhe. Primeiro, para sermos santos. Já vimos no verso 2 também, que Ele nos chama para sermos santos, e aqui Ele corrobora. O que é essa santidade? É a perfeição. Ele me chama para ser canonizado, para que alguém se curve perante mim, acenda uma vela para mim? Absolutamente que não está falando nesse sentido. Está falando, a palavra santo tem a conotação de separado, cortar e separar. E para quem fomos separados? Ou de quem? Nós fomos separados do pecado, não vivemos mais na prática do pecado, fomos separados do mundo, não vivemos mais no sistema mundano, ou seja, nós fomos separados para Deus, e fomos separados, livres da condenação. Quando Ele nos separa também da condenação, porque há aqueles que vão ser condenados, e aqueles que serão salvos, retirados, cortados, separados da condenação. E aqui você entende que algumas pessoas dizem, se Ele já me escolheu, e as suas escolhas, Ele não pode voltar atrás, porque Ele é Deus, e é verdade, então eu posso viver na prática do pecado, porque eu vou pro céu do mesmo jeito. E aqui é uma perja que dão a nós calvinistas. Dizem, se eu tenho convicção dessa eleição, dessa escolha, então eu posso viver na prática do pecado, porque no final eu vou ser salvo do mesmo jeito.
E eu já vi, quando eu disse, uma pessoa me perguntou, e aí, se eu sou salvo uma vez, eu sou salvo para sempre? Eu disse, obviamente, se é salvo uma vez, você é salvo para sempre. Ele disse, então eu posso pecar. Eu disse, então você não é salvo. Por que você não é salvo? Porque veja, essa escolha que Deus decidiu escolher foi para ele antes da fundação do mundo. Para aponta para quê? Objetivo, para sermos santos, Se você foi escolhido, você é santo, você tem uma vida de santidade. Se você não foi escolhido, você vive na prática do pecado. É simples. Se você vive na santidade, é uma grande marca da sua salvação. Como é que você descobre que provavelmente você foi salvo? Porque você luta contra o pecado todos os dias. Talvez a maior marca da sua santidade seja a luta contra o pecado, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse irrepreensíveis aqui é sem defeito. Como os sacrifícios eram dados, sem mancha, sem defeitos. Quando alguém entregava o sacrifício, esse sacrifício tinha que ser perfeito. Irrepreensíveis é aquele que de fato não tem defeito. E aí você olha para mim e diz, mas eu tenho defeitos, então não sou eleito, então não sou escolhido. Não, irmãos, não é nesse sentido. É no sentido de que, veja, você luta para ser irrepreensível. A sua vida através da palavra, através dos meios de graça, é uma vida para que você seja irrepreensível, sem defeito, sabendo você que nesse corpo, até a ressurreição, você vai ter defeitos. Mas ao mesmo tempo, esses santos irrepreensíveis apontam para a ressurreição dos mortos. Porque na ressurreição dos mortos ganharemos então um corpo que é irrepreensível, um corpo que é incorruptível, e um corpo que é sem defeitos, como o corpo do nosso Salvador, que nesse exato momento está sentado no trono, olhando e subjugando todos os seus inimigos. Por isso, longe de viver uma prática de pecado, aqueles que são escolhidos vivem uma prática de santidade e irrepreensão. Eles são homens e mulheres que lutam, mata esse demônio, que lutam contra o pecado. A vida deles é marcada pela prática da santidade e lutam para serem homens e mulheres cada vez mais sem defeitos. Essa é a primeira bênção. A primeira bênção é você ter sido escolhido quando ele não precisava ter feito absolutamente nada e deixaria você ir para o inferno, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Segunda bênção está no verso de número 5, quando ele diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. A segunda bênção que ele traz, que nós já somos abençoados, todas elas já estão no passado como algo concretizado na eternidade. Ele traz aqui, em amor nos predestinou. Qual é a segunda bênção? A predestinação. E aí qual é a diferença, né? Porque gera uma pergunta. Qual é a diferença entre Deus escolher e Deus predestinar? A diferença é basicamente essa. Quando Deus escolhe, Ele escolhe da massa podre do ser humano. Todos caíram, todos pecaram, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, estão todos debaixo da condenação. Deus escolhe uns, escolhe nós, escolhe o povo, escolhe a igreja de todas as eras, Ele escolhe. Isso é a escolha, a primeira bênção. Qual é a segunda? É a predestinação. O que é predestinar? É um destino antes. Ele escolheu, e o que ele vai fazer com esse povo que ele escolheu? Vai ficar colocando colo, nem nada, né? Igual você faz com seu filho? Não. Ele dá um destino, um local, um ambiente, um meio, uma direção para esses que ele escolheu. Isso é predestinar. É dar um destino, ordenar de antemão o destino de alguém, ou definir e estabelecer de antemão alguma coisa. Ele escolhe, é a primeira bênção, e aí você vê que as duas nós somos aqui a parte passiva, nós fomos escolhidos. E a segunda, ele dá o destino, para onde vão, porque é fácil. Para onde vão aqueles que não têm Cristo, aqueles que Cristo não morreu por eles, aqueles que estão indo, vou dar cola, né? Indo para o inferno. Quando é que ele está indo? Para o inferno. Para onde? Qual é o destino? Você pode fazer melhor, irmão, você não jantou? Qual é o destino? Ok. Qual é o destino da igreja?
Qual é o destino que Deus, quando Jesus paga pela igreja, o seu sangue é derramado na cruz, ele morre, ele ressuscita, ele voltará. Quando ele voltar, para onde ele vai dar? Qual o destino que ele vai dar para esse povo que ele pagou? O céu com ele. Então logo nós temos um destino. Qual é o nosso destino? É o destino para estar com o Senhor para toda a eternidade. E o que é essa predestinação? É um destino prévio. Ele decidiu escolher e predestinar esse povo de antemão, bem antes do mundo ser criado. Ele escolhe esse povo e ele dá um destino para esse povo. Esse povo não tem mais opção, ele tem que ir para onde Deus disse que ele iria. E eu lembro de um seminário, quando o professor, o nome dele era Pedro Portela. Ele disse: para você entender a predestinação, ele disse: entenda um carro em movimento, indo em linha reta, e dentro desse carro tem um aquário, e dentro do aquário tem uns peixinhos. E ele disse: esses peixes são livres agora para ir para onde eles querem? Não. Esses peixes estão dentro do aquário, dentro do carro, indo em linha reta. Eles não têm mais para outra opção, porque o seu destino foi traçado, foi direcionado. Por exemplo, a flecha na mão do guerreiro, o guerreiro puxa e lança. A flecha vai para um destino, mas ela foi lançada pelo guerreiro. Ela é livre para voar, como diz um grande pastor batista no nosso meio. Ela é livre para voar, mas o seu destino foi traçado de antemão. A igreja foi destinada ao céu muito antes da igreja existir. Na eternidade, antes de Deus criar, antes de Deus dizer haja luz, Ele já tinha te escolhido e já tinha te dado o teu destino. Para onde é que você vai? Você vai morar comigo para toda a eternidade. Por isso é um segundo motivo de alegria, de darmos glória, de dizer: louvado seja Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, nos escolheu e em amor nos predestinou. Quem são esses predestinados? E aqui é outra pergunta que gera muito debate. Quem são esses que foram predestinados? Todo mundo? Alguns outros dizem: não, as nações foram predestinadas, não a pessoa no singular. Quem são esses que Paulo diz: em amor nos predestinou? Vou dificultar um pouco mais. Paulo era judeu, romano, tinha dupla nacionalidade. O destinatário, os irmãos em Éfeso, eram gentios. Então quem é que ele está falando? Um ou outro? Os judeus romanos ou os gentios gregos, bárbaros? E aí dificultou mais, né? Mas para facilitar, ele está se referindo à igreja. Independente se ele é romano, independente se ele é judeu, independente se ele é gentio, independente se ele é brasileiro, independente se ele é português, independente de qualquer nacionalidade, se Deus o elegeu, se Deus o predestinou, então ele faz parte do nós. Porque veja, em amor nos predestinou. E aqui ele não está falando do mundo todo, porque se Deus tivesse elegido, predestinado o mundo todo seria salvo. Mas porque Deus predestinou, nos escolheu, Ele está falando de um grupo seleto, que não fez nada para merecer isso, mas Deus decidiu os escolher e os predestinar em amor. Verso 5, em amor nos predestinou. Não é nações, é pessoas. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Queridos, é importante dizer que muitas pessoas relutam e lutam dizendo: a predestinação de indivíduos é uma falácia, porque Deus não estaria sendo justo com os outros. E aqui, irmãos, veja que é incrível que ele fala que em amor, qual o veículo que locomoveu Deus para escolher e predestinar? O amor. Aí você fala: então Deus não ama o ímpio, porque Ele não escolheu o ímpio não predestinou o destino final do ímpio no céu. Eu digo: ama sim. Você percebe que existe a graça comum e a graça particular. O que é isso? Deus ama a sua criação. Tudo que Ele criou, viu Deus que era bom. Ele amou aquilo que Ele fez. O sol nasce para ímpio e santo. As bênçãos de Deus na natureza vêm para os dois.
Em certa forma, há o amor de Deus ali, no fato dele respirar o ar que é de Deus, viver no mundo que é de Deus, desfrutar do sol que é de Deus, desfrutar da lua, de tudo que, da criação que é de Deus. Ou você acha que a criação é nossa? Eu criei, não, é dele. Mas o amor salvífico não foi para todos, foi para os escolhidos e predestinados. E aí alguém fica com raiva porque a Bíblia fala isso. Aí fazer o quê? Arranca essa página da Bíblia então. Porque se não aprender a lidar com esse texto, vai ter dois problemas. Vai dizer, Deus não é todo poderoso, ou então eu que sou muito bom. Como alguns chegam a dizer que do coração de Jesus eu sou o centro. Porque vai colocar, ou vai diminuir Deus para colocar dentro do pensamento humano, ou vai elevar o homem para que esse homem se torne um Deus na participação dessa salvação. E você percebe que o texto é muito claro, é muito nítido, tanto em grego como em português. Em amor nos predestinou. Deus amou com amor salvífico de uma forma tão especial que ele predestinou o destino desse povo que ele amou. E aqui veja que esse amor de Deus foi um amor voluntário. Pergunte: o que eu fiz para Deus me amar? O que é que você fez para Deus te amar? Por que é em amor? Porque ele não precisava fazer nada. Se ele não te amasse, não amasse a sua criação, se ele não amasse os seus escolhidos, os seus predestinados, sabe o que ele faria? Deixaria nós desfrutarmos do seu amor na criação. Mas não elegeria, não escolheria, não predestinaria absolutamente ninguém, porque ele continuaria sendo bom, justo e amoroso. Porque todos pecaram. Ninguém pode dizer, eu mereço ir para o céu, eu mereço ser um dos eleitos, dos escolhidos, dos predestinados. Você não merece, nós não merecemos nada. O amor de Deus decidiu escolher uns, predestinar esses escolhidos para uma vida eterna com Ele. E o que é que eu posso fazer? Me humilhar, reconhecer e agradecer. Senhor, eu não tenho nada em mim que vale a pena o Senhor me escolher ou destinar o meu destino, mas eu te louvo pela escolha. E como é que você sabe que você já é um desses? Porque você tem uma vida de santidade e irrepreensão. Você vive lutando contra a sua carne, contra o mundo e contra o diabo. Os três inimigos do homem: a carne, o pecado, o mundo e o diabo. Coloquei 4. Ou seja, você percebe que há uma guerra. Os eleitos lutam, os escolhidos lutam. Eles são homens e mulheres santos. Se não há santidade, não há predestinação. Se não há santidade, não houve escolha. Se você vive uma vida que não agrada a Deus, então você pode ter certeza, você não é um desses que Ele escolheu. Não sou eu que estou dizendo, Ele mesmo diz. Por que Ele escolhe? Para que Ele escolhe? Para vivermos uma vida de santidade e irrepreensão. Por amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Aí você quebra outra falácia, né? Mas todos são filhos de Deus, pastor. O senhor está viajando. Vou tirar aqui que está quente demais, não. Todos nós somos filhos de Deus. Para que Deus aí elegeu um se todos somos filhos dele? Não somos todos filhos de Deus. Isso é um mito. Isso é uma balela. Por que não somos todos filhos de Deus? Porque é incrível que quando nascemos em pecado. Salmo 51, Davi disse: em pecado fui gerado, em pecado concebeu-me a minha mãe. Qual o estado do homem pós-queda? Pecado. Quem é filho do pecado é filho da perdição. É aquele homem, aquela mulher que está condenado, que a ira de Deus permanece sobre ele, como diz João capítulo 3, os últimos versículos do capítulo 3 do Evangelho que João escreve. Ele diz: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida, e a ira de Deus permanece sobre ele. Então não somos todos filhos de Deus, somos filhos da ira, filhos da condenação. O que nós merecíamos por nascer é a condenação. Quando nós nascemos, estamos em guerra contra Deus, estamos em inimizade contra Ele. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Todos pecaram e o salário do pecado é a morte física e a morte espiritual, que já acontece. O que faz separação entre o homem e Deus? O pecado. Logo, todos estamos debaixo da condenação do pecado, da ira de Deus. Se Deus não escolhe alguns, esses
vão todos para o inferno. Todos, sem exceção. Se Deus dissesse, se virem aí, vocês não comeram? Se virem. Vou tomar um café. Sabe o que aconteceria? Todos nós, iríamos amargar nas chamas do inferno. Quando Deus decide escolher, então Ele mostra outro atributo de amor por esses que Ele escolheu. Quando Ele decide predestinar, dar um destino prévio para esses que Ele escolheu, Ele mostra o quanto Ele ama salvificamente. E depois Ele diz para sermos adotados, porque esse amor nos adota. Por que nos adota? Porque não éramos filhos de natureza. Por natureza somos filhos da ira, filhos da condenação. Mas por Deus nos amar, então Ele nos escolhe, Ele nos predestina, Ele nos adota como filhos. E agora podemos dizer que somos filhos de Deus. Outrora não. Outrora éramos filhos da condenação. E aqui eu me lembro que quando o diácono Anivaldo pregou esse texto, ele falou algo muito interessante que eu nunca mais esqueci. Ele disse, a adoção também fala da escolha. E eu amei isso. Deus abençoe. A adoção também fala da escolha. Por que fala da escolha? Porque imagine no nosso meio, você vai adotar uma criança, você não pode ter filhos e você decide adotar uma criança. Quem decidiu adotar? Você. Você optou, você escolheu adotar. Então a adoção também fala da escolha. Então Deus é livre em escolher, livre em predestinar e livre em adotar. Agora eu sou filho, você é filho. Você não é mais filho da condenação, não está mais debaixo da ira, mas já desfruta agora das bênçãos de filho de Deus. Porque Deus é o nosso Pai, então nós já desfrutamos do seu sustento. Porque Deus é nosso Pai, nós já desfrutamos da sua provisão, da sua iluminação agora. E no final, na ressurreição dos mortos, vamos desfrutar da eternidade para com Deus para todo sempre. Você entende por que o apóstolo Paulo começa? Bendito seja Deus e Pai. Porque ele vai, sabe, mergulhando nos mistérios, nos oráculos de Deus e chega. Ele nos adotou para sermos como filhos. E aí ele dá o meio. Foi porque você era bom, foi porque ele olhou para você e disse, você merece ser adotado. Você merece ser adotado. Olha o cabelo, olha o cor do olho, olha a cor da pele. Merece ser adotado. Não. Irmãos, Deus não trata conosco por etnia. Ele trata conosco pelo seu amor. Independe, porque se eu fosse receber alguma coisa por beleza, nunca seria salvo. Se fosse por riqueza, também nunca seria salvo. Ou seja, de todos os meios não existiria absolutamente nada em mim que levaria Deus a me salvar. Mas Deus decidiu por amor. Porque Ele nos ama, então Ele decide fazer isso. E qual o meio que Ele usa? Por meio de Jesus Cristo. Qual o meio que nós recebemos tanto as bênçãos de Deus nas regiões celestiais, tanto a escolha de Deus, como a sua predestinação para a adoção? Como é que Ele faz tudo isso? Por meio de nosso Salvador, Jesus Cristo. Porque Jesus morreu, preste bastante atenção nisso. Porque Jesus morreu, porque Jesus foi crucificado, porque Jesus ao terceiro dia ressuscitou, porque Jesus voltará para buscar a igreja, porque o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. Então nós, a igreja universal do Senhor, espalhada pelo mundo todo, em todas as eras, essa igreja pode desfrutar das bênçãos de Deus, essa igreja pode ser escolhida por Deus, essa igreja pode ser predestinada por Deus para a adoção, essa igreja pode ser santa, pode ser irrepreensível, pode desfrutar então da plenitude da bênção de Deus já agora, tudo porque Jesus morreu, ressuscitou e voltará ao terceiro dia. O sacrifício de Jesus na cruz é o grande guarda-chuva que nós estamos escondidos embaixo. Porque Jesus morreu, porque o seu sacrifício foi aceito. Da mesma forma, a ira de Deus não bate em mim. Ele é um grande escudo, minha rocha, meu escudo, que está protegendo a igreja da ira de Deus. Enquanto aí você percebe que isso é motivo de louvor, sim ou não? E o ímpio? E aquele que não confessou Jesus como seu Salvador, está sem proteção, está debaixo da ira de Deus, está debaixo da condenação, está sendo entregue a seus próprios delitos e pecados. Num dado momento, quando morrer,
ele vai amargar no inferno. O autor aos Hebreus disse: após a morte segue o juízo. Pessoas dizem: só Deus pode me julgar. E a pergunta que Walter McAllister fez é: isso não te assusta? Porque Deus é um Deus justo, fiel. Ele conhece o meu passado, o meu futuro e o meu presente. Ele sabe o que eu pratico nas trevas, Ele sabe o que eu pratico no oculto, Ele sabe os desejos do meu coração, Ele sabe a minha intenção qual é, Ele sabe absolutamente tudo que acontece na minha vida. Quando Ele for me julgar, eu vou dizer: não, Senhor, o Senhor estava errado, o Senhor não viu isso, o Senhor não viu o que o Senhor viu. Ele vai dizer: eu vi. Veja, sabe, em Deus não há variações, em Deus não há mudança. Ele continua sendo santo, perfeito e agradável. É impossível você mentir para Ele. Ele conhece tudo. Lembra-se que Ele te escolheu quando você nem existia, quando a igreja não existia, quando o povo não existia, quando o mundo não existia. Você acha que você vai enganar Ele? Não vai. Aqueles que estão sem Cristo estão amargando já agora o preâmbulo do inferno. Ah, mas se o inferno foi isso, viver no pecado, então é bom. Vai nessa que é bom. É bom agora, é prazeroso agora, mas isso só está te levando para o inferno. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida. Olha como está bom, só alegria, mas no final são caminhos de morte. Por isso Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele disse: o jovem, o homem pode fazer tudo o que ele quiser. Eu acho incrível essa expressão dele. Faça tudo o que você quiser, meu filho. Desfrute de todos os prazeres, de todas as bênçãos, de tudo que você quiser. Tenha 2 mulheres, tenha 2 homens, vive na pornografia, na prostituição, beba bem muito, vá pro forró, pinte miséria nesse mundo. Contudo, saiba de uma coisa: chegará o dia do acerto de contas. E quando chegar, aí você vai se entregar, vai se encontrar com Deus. E aí vai dizer o que é Ele? E agora é juízo, é condenação. Agora não tem mais salvação, não tem mais solução, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo pelo povo que é santo e irrepreensível, e Ele elegeu esse povo para que esse povo seja isso. Na tática de Deus, as coisas funcionam do contrário. Deus escolhe, predestina, adota para que esse povo seja santo e irrepreensível. Tudo isso por meio de Jesus Cristo, conforme o bom prazer da sua vontade. E aqui, irmãos, nós vamos caminhando para o final, ver qual é a razão de Deus ter escolhido os homens que estavam mortos, destruídos. Por que Ele faz tudo isso? Por que Ele predestina? Por que Ele escolhe? Será que Ele viu algo em nós? Será que Ele viu algo no mundo? Será que Ele decidiu? Ele viu algum mérito em você, algum mérito em mim? Eu não sou tão ruim assim como eu posso ser, né, irmão? Eu faço um bom café. Quem faz um bom café é uma pessoa boa. Não merece ir para o inferno, né? Ou seja, eu não sou tão ruim assim. Nós não somos tão ruins assim. Então há alguma coisa, né? Não há nada. Não há nada de bom em nós que faça Deus dizer: eu vou escolhê-lo. Porque quando você chegasse no céu, você ia dizer para Ele: eu nem precisei passar por Jesus. Nem foi por meio dele, foi porque eu era bom. Foi porque eu era santo. Eu lá embaixo, você não tem ideia não. Lá embaixo, Senhor, eu era um semideus, era como Hércules, na mitologia grega. Eu era o cara lá embaixo. Você não conhece não, nem Madre Teresa de Calcutá era tão santa como eu. Eu era simplesmente perfeito lá. Eu não precisei de salvação, eu mesmo me salvei. Mas é incrível que Ele faz isso conforme o bom propósito da sua vontade. O que movia e que moveu Deus antes da fundação do mundo, ter nos abençoado, nos escolhido, nos predestinado e adotados para sermos filhos, foi conforme o bom propósito da sua vontade. Por que Ele decidiu fazer tudo isso? Porque Ele quis. O óbvio é lindo. Ele teve vontade de fazer. Alguém pode dizer: não, pastor, você está viajando. Ele estava com saudade, ele não tinha ninguém, né? E aí teve um grande pregador no Brasil que disse exatamente a mesma coisa. Augusto Nicodemos, outro, expondo esse texto, disse a mesma coisa. Teve um grande pregador, eu vi no dia da mensagem desse pregador, dizendo, num congresso bem grande: Deus estava na eternidade, se sentindo só. E aí ele começa a criar, né, irmão? O cara é bom de vaca. Deus estava na eternidade se sentindo sozinho. Tudo isso aqui? Para quê? Eu sozinho? O que eu vou desfrutar aqui?
Para quem eu vou deixar isso tudo? Era como se Deus fosse um Deus que tipo está quase morrendo e vai deixar o mundo para alguém. Quer dizer, eu vou deixar para quem? Quem é que vai tomar posse aqui? Quem é que vai tocar a empresa? Né? O cara criou uma ideia, irmão. O bicho é bom de imaginação. Dizendo então, Deus criou o mundo, Deus elegeu, Deus predestinou, Deus fez tudo isso porque ele estava se sentindo solitário, sozinho. Tem que deixar alguma coisa para alguém. Por isso, ele decidiu criar todas as coisas e fazer tudo que ele fez. O homem estava lá, nem existia. Ele, vou criar o homem, porque eu estou me sentindo só. O homem vai me fazer companhia. E teve um cantor que incrível que ele chegou e disse: volte para Deus, Ele está com saudade de você. É bonito, mas Deus não tem saudade de você não. Tem não, porque os que estão em Cristo já estão nele. Ele não tem esse sentimento humano. Ele não tem esse sentimento pífio de necessidade de alguém para se fazer feliz, porque na eternidade já existia um íntimo relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito. Eles são íntimos, eles não precisam de mais nada nem de ninguém. Eles são autossuficientes. Eles não precisavam de nós. Eles não precisavam de mim, não precisavam da igreja. Ele fez tudo o que ele fez conforme o bom propósito da sua vontade. Ele decidiu fazer, ele decidiu planejar, ele decidiu orquestrar, ele decidiu criar. E antes dele criar o mundo, ele decidiu criar você, criar a igreja. Ele escolher essa igreja, predestinar essa igreja, adotar essa igreja e vir buscar essa igreja para morar com ele para toda a eternidade. Tem alguém que faz parte da igreja? É você então. Mas não foi porque ele viu alguma coisa boa em nós. Foi porque ele teve vontade, escolha, inclinação, desejo, prazer e satisfação em fazer. Nele mesmo. Não porque ele precisava de alguma coisa. Ele não estava solitário lá, ele estava com ele. O Pai e o Filho. O Filho e o Espírito estavam lá. Verso 6, caminhando para o final. Para o louvor da sua gloriosa graça. E essa expressão é linda. Porque ela mostra que a vontade de Deus foi para que ele fez todas as coisas, para que a igreja, ao ver essas coisas, louvasse a sua gloriosa graça. O que é gloriosa? É algo imenso, gigantesco. Ele disse que é para o louvor da sua gloriosa graça. Quando quando a igreja olha, porque o ímpio não vai olhar isso, mas quando a igreja observa que ela estava morta, ela não existia, que não existia nada, e quando veio a existir, esse homem pecou e estão longe da presença de Deus. Mas antes disso, Deus já tinha escolhido, predestinado, adotado, salvo ele para que eles fossem santos e irrepreensíveis. Quando ele olha para essas atitudes de Deus, só pode existir uma coisa no seu coração: louvor, adoração, palavras de elogio, gratidão por tudo que Deus fez, mesmo eu sem merecer. Porque o que é graça? É um favor imerecido. Me diga qual homem aqui no mundo merecia alguma coisa de Deus? Nada. E o que é que Deus fez? Ele usou a sua maravilhosa ou gloriosa graça, o seu favor imerecido. É tipo, eu sei que vocês não merecem, mas mesmo assim, eu vou, antes de criar um mundo, te escolher, vou te eleger, vou te predestinar, vou te adotar, para vocês serem meus filhos, porque eu vos amo. Isso fez para que você louvasse a gloriosa graça de Deus. Você consegue entender como nós falamos tanto de graça? Como é maravilhoso falar de graça, porque não é de graça, é a graça, é um favor imerecido que Deus nos deu. Ele nos chama, nos elege, nos predestina, nos adota, e agora nós só podemos louvar a sua maravilhosa graça, a qual Ele nos deu gratuitamente no amado. Essa graça que foi nos dado, veja de novo a mesma partícula, nos dado para quem? Para o mundo todo. A graça alcançou o mundo todo. Não, essa graça foi nos dada, foi dada para a igreja, onde estão os membros do corpo de Cristo, aqueles que fazem parte da igreja gloriosa, universal e graciosa, espalhadas ao redor do mundo. Aqui temos uma pequena fragmentação dessa igreja, um pequeno grupo. Mas quando João viu, quando ele escreve o Apocalipse, ele diz:
eu vi uma multidão de homens e mulheres vestidos de branco. Não era mais uma partícula, não era um povo pequenininho, minúsculo, não. Era uma multidão de adoradores, todos eles justificados, santificados, glorificados, vivendo para toda a eternidade com o seu Salvador. Tudo isso ele fez gratuitamente no amado. O amado é um termo messiânico para se referir a Jesus. Ele é o amado. Lembra-se quando João vai falar que Jesus foi ser batizado, e Jesus vai até João, e João diz: ei Jesus, eu é que careço ser batizado por ti, e vem tu a mim. E Jesus: João, fica tranquilo, é necessário que isso aconteça para que se cumpra a profecia, as escrituras. João batiza Jesus. Quando Jesus sai então da água, uma pomba desce, uma voz o céu se abre, de lá sai uma grande voz: esse é meu filho. Não, você pode fazer melhor: esse é meu filho, em quem me agrado, me comprazo. Ou seja, aquele disse que Deus fez tudo isso para o louvor da sua gloriosa graça, a qual graça Ele nos deu gratuitamente no amado. Não gratuitamente porque não foi nada que eu fiz para receber, Ele fez. O amado foi para a cruz, o amado deu a vida, o amado sangrou, o amado ressuscitou, o amado voltará para buscar a sua igreja. A igreja guarda o seu amado. Fica de pé, queridos. Portanto, meus irmãos, louvemos a Deus pelas suas bênçãos, por nos ter abençoado, escolhido, predestinado em Cristo, adotados para vivermos uma vida de santidade e gratidão ao Senhor. Essa doutrina nos leva à humilhação. Ela não faz, nós que somos calvinistas, aqueles que acreditam que não temos participação na salvação a não ser com o pecado, não colaboramos com Deus para ser salvos. Muitos dizem, os calvinistas no geral, eles são soberbos, porque ele diz que Deus escolheu apenas eles. Isso é uma perja, isso é uma falácia, é uma caricatura muito mal feita. Nós não somos de forma nenhuma soberbos, porque dizemos, nós somos os eleitos, eu sou o predestinado, eu sou o adotado. Não, essa doutrina, longe de nos levar o queixo e o nariz para cima, ela nos humilha, porque do início ao fim é obra da graça de Deus. Eu não participo com absolutamente cooperação nenhuma, eu só recebo de bom grado. Você conseguiu ver aqui alguma participação humana? Você conseguiu ver aqui os homens dizendo: ei Senhor, eu mereço alguma coisa, eu tenho como te ajudar, Senhor? Não, esses homens e mulheres só recebem de graça, pela graça, só adoram, só bendizem. Eles não têm outra coisa a fazer, eles só se humilham em adoração, em louvor ao Senhor. Eles só se entregam, eles não têm como agradecer a Deus com algo que Deus precise, porque Ele não precisa de nada. Mas a única coisa que esses homens e mulheres eleitos, chamados, predestinados, adotados, santos, irrepreensíveis, podem fazer, sabe o que? Pergunte para mim o que? Adorar ao Senhor, elogiá-lo, adorar, dizer palavras lindas e belas, entrar num estado espiritual tão imenso que você vai se pegar horas e horas adorando. Senhor, muito obrigado, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu não mereço, Senhor, o Senhor é bom. Irmãos, aí você vai adorando e vai sentindo a presença dEle, porque isso te humilha, isso não te ergue, isso te humilha, isso faz você se rebaixar. Para você receber a graça, você tem que se dobrar. Diz: Senhor, eu não mereço, mas eu agradeço. Eu não tenho nada em mim, mas eu te agradeço. Muito obrigado, porque eu estava indo para o inferno. O meu destino era a condenação eterna. Mas aprove o Senhor, pelo beneplácito da sua vontade, me chamar, me eleger, me predestinar, me adotar, para que eu possa agora ser santo, irrepreensível na sua presença. Me diga um local que você fica longe da presença de Deus. Me diga um local nessa terra que o texto diz: Ele nos chamou, nos adotou, nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Faltou dizer. Me diga um local onde a presença de Deus não está. E aí algum estudante de teologia malandro sempre perguntou: mas e a presença de Deus está no inferno? Deus é onipotente, Ele está em todos os lugares,
onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está no inferno, está como um justo juiz. A sua ira está lá, sendo derramada continuamente sobre todos aqueles que morreram longe do Senhor, sem Cristo. Mas enquanto isso, a igreja desfruta da plena, graciosa graça no amado. Você consegue entender como isso é maravilhoso? Que Deus te abençoe e faça você todos os dias se dobrar. Você consegue entender agora porque o louvor tem que ser para Ele? Consegue entender porque quando nós chegamos aqui as letras falam dEle? Os louvores, os elogios, o bem dizer, o falar bem, é tudo para Ele. Porque só Ele merece, só Ele é digno de receber a nossa adoração. Bendigam o Senhor todos os habitantes da terra. Louvai ao Senhor todo aquele que tem fôlego de vida. Louve ao Senhor, Ele é digno, bem digno. Por isso nós podemos adorá-lo. Vamos orar, meus irmãos, e dizer palavras lindas e belas ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pela sua maravilhosa graça nos chamou, nos elegeu, nos predestinou, nos adotou, mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Senhor, muito obrigado, porque nós não tínhamos nada a te oferecer. Não há nada de bom em mim que o Senhor pudesse ter visto para me chamar, me escolher, me predestinar. Não havia nada na igreja, a igreja nem sequer existia quando o Senhor decidiu amá-la. Senhor, muito obrigado pelo teu amor que nos envolve. Muito obrigado pela tua presença que nos aconchega, que nos acalenta quando estamos sofrendo. Muito obrigado porque o Senhor decidiu nos pegar no colo, nos trazer para si, nos amar, Senhor, quando nós não merecíamos ser amados. Muito obrigado pelo teu amor, o amor sacrificial que nos amou com o amor que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai, nós podemos nessa noite te chamar de Pai. Queremos desfrutar da presença e das bênçãos de filhos do Senhor, santos e irrepreensíveis, para a tua glória. Senhor, chama outros, escolhe outros, elege outros, adota outros para a tua glória, para que esses também possam te louvar. Há muitos aqui, Senhor, nessa rua. Há muitos, Senhor, nessa cidade, nesse bairro, há muitos nesse estado, há muitos nesse país ainda, Senhor. Chama, Senhor, irresistivelmente, na hora que o Senhor quiser, eles virão, porque o Senhor tem todo o poder. Nós te agradecemos, a tua igreja se dobra nessa hora, te agradecendo, te louvando, te entregando palavras de bênção, palavras lindas, palavras maravilhosas, boas palavras. Tu és o único digno de receber a nossa adoração. Oh amado, nos leve em paz para os nossos lares. Nos dê uma noite, uma semana de paz e bênção na sua presença, para a glória do teu nome, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nós recebemos graciosamente no amado. Em nome de Jesus, o nosso amado, o noivo da noiva, aquele que morreu por nós queremos te agradecer, te bendizer em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém e aplaudir bem.